Sidão Marinho da Litoral News. A gente viu um Flamengo hoje que, mais uma vez, como sempre, se dedicou demais. Mas no fim do jogo, vários jogadores caíram no gramado bem cansados. Vocês falaram bastante sobre o calendário. Queria saber qual o tamanho da falta que os jogadores convocados que eles estão com o Uruguai fizeram no jogo de hoje, para que vocês pudessem dar um pouco mais de rodagem para essa equipe, em busca de menos cansaço dentro do campo. E de que forma, com a volta ou não dos uruguaios, como você vai trabalhar, porque vai ter um dia a mais, né, nessa preparação para o jogo contra o Fortaleza, como isso beneficia a equipe do Flamengo para o jogo contra o Fortaleza? Obrigado. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal ex-voltado para as principais notícias do Flamengo, né? Então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pois é, o Flamengo empatou aí 1-1 com o Cuiabá. Jogo bastante complicado, bastante troncado, né? O Cuiabá é um time que se defende muito bem, né? A gente já dizia aqui antes de começar a partida que era um jogo complicado, se defende muito bem. O Flamengo vinha bastante desgastado, né? Bastante desfalcado. Jogadores sentindo, Bruno Henrique sentiu. E o Flamengo sem gás, pessoal, sem força, né? E Tite, o auxiliar seu filho, né, foram bem claros aí na coletiva, né? Ficou curioso? Então, pessoal, fique no vídeo até o final. Já quero deixar aqui crédito no vídeo, né? É a Flá TV, link tá na descrição. Vamos ver o que foi que eles falaram aí, os principais pontos que Tite falou sobre esse jogo. Calendário, né? Sabe que o calendário prejudicou o Flamengo, mas tem uma parte boa aí, pessoal. O Flamengo vai terminar essa fase de Copa América aí, líder do campeonato, né? Muitos esperavam o Flamengo perder muitos pontos, né? E não é isso que aconteceu. O Flamengo mais líder do que nunca. Quando terminou o jogo, a torcida aplaudiu porque os jogadores desgastados no limite, né? Vocês vão ver o que foi que Tite falou aí. Então é isso, sem enrolação, fique no vídeo até o final. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, nação. Primeiro a gente vai descansar, né? Porque é puxado, cara. A gente tem que valorizar tudo que a gente fez até agora. Chegar na condição que a gente está com uma série de jogadores fora, jogando uma competição paralela. Aí a competição nacional, a gente é prejudicado em... Agora foram 7 jogos. 8 até agora. É complicado. Então a gente tem que parabenizar primeiro o nosso grupo inteiro. O que a gente tem feito aqui foi muito forte, foi muito bom. E tenho certeza que a gente vai continuar colhendo esses frutos a temporada inteira. E aí esperar eles chegar quando eles chegarem e trabalhar para o próximo jogo. Amanhã descansar e depois trabalhar para quinta-feira. E vou falar um pouco pessoal. Até para a gente ficar pensando, quantificando, projetando a equipe. Cara, eu fui dormir ontem. O primeiro dia depois do jogo eu não dormi, não dá. E aí a energia ela te consome, tu não tem um tempo de recuperação. Eu não sei, eu não estou afirmando. Agora eu tenho muitas dúvidas se o BH estando limpo, ele não consegue sair do contato e não machucar. Eu não estou dizendo que foi, mas estou dizendo que eu não sei. Por quê? Porque quando há jogos excessivamente, tá, a propensão de um atleta a machucar, ela é muito maior. E fica aqui um registro também. Se o sindicato dos atletas colocou que 66 horas é o tempo para estar, o sindicato está errado também. Porque ele não está dando o devido tempo. Eu também estou colocando na condicional. Ele está dando prerrogativa para o atleta se machucar. Eu não sei se o BH, em função disso, possa ter influenciado e ter se machucado. Professor Matheus, as últimas duas aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Léo José, do Coluna do Fla. No começo da Copa América, o Lohan, ele começou 2, 3 partidas seguidas sendo o, vamos dizer assim, substituto do Arrascaeta, fazendo a função do Arrascaeta ali no meio de campo. Só que nos últimos jogos ele vem perdendo espaço e no jogo de hoje ele entrou no decorrer da partida e saiu. O que está faltando assim, em termos de dentro de campo que o Lohan não está entregando para ele poder ir perdendo espaço, vamos dizer assim? Maturidade, tempo jogado. Isso só se consegue jogando. E treino. No momento que o cara tem uma semana inteira para trabalhar, a gente orientar como faz a pressão, como é que ele vai construir, como é que vai fazer, é mais fácil.
Aí fica nessa loucura de jogos um atrás da outra, treina, joga, recupera. E um garoto de 17 que fez 18 anos agora, assim como a equipe inteira em momentos oscila, vai oscilar também. Exato. E a gente tem que entender esse processo. Fazer com que vocês comentassem a respeito de mais uma partida, né, que o Flamengo jogou com menos de 72 horas de diferença entre uma e outra, com muitos desfalques, lutando até o fim, a torcida também, inclusive, apoiando até o fim. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, o que a torcida pode esperar realmente do Flamengo. É esse Flamengo que luta incansavelmente até o final do jogo? Boa noite. Ele trouxe aí da conjuntura do jogo que está falando. Um volume muito grande de finalizações. O Walter fez um grande jogo. Acho que foram 11 finalizações no gol, ele teve participação efetiva. Um volume estabelecido, um volume criado, com uma série de adversidades. Eu não vou falar a respeito do calendário, porque eu já me reportei anteriormente, eu vou ser repetitivo, né? E que ele teve, sim, a busca até o momento final, com substituições importantes, e às vezes tendo a necessidade do jogo. Vou me prolongar um pouquinho, porque o jogo se apresentou, botou 3 zagueiros, nós temos 2 pivôs, 2 jogadores de área, porque eles ficaram muito baixos. E aí tu tem a condição de abrir o campo e a necessidade de fazer substituições dos meninos também, que de alguma forma tu precisava taticamente fazer uma mudança para criar as oportunidades que nós tivemos. Então fica aqui o respaldo em relação ao Lohan e ao Verto. E aí a gente precisa do Matheus Gonçalves aberto e mais um pivô enfiado para criar e ter essas oportunidades, ou de finalização de média ou de bola de fundo de cruzamento. Oi, Tite. Oi, Matheus. Boa noite. Sérgio Lobo. No início do jogo, o Flamengo estava muito bem. E aí vem o gol, que foi um gol inesperado, um gol que teve um desvio, né, e engana ali. Foi um chute até fraco, eu pude acompanhar depois, foi um chute fraco, mas o desvio praticamente matou a reação do Rossi. E aí, o que dava para ver lá de cima é que vocês tentavam furar um time que jogou praticamente com todos os seus 11 jogadores da intermediária para trás. Inclusive, o Davi e o Fabrício, em muitos momentos do jogo, estavam alguns metros acima da linha média. Qual foi a maior dificuldade que você teve hoje, que o time teve hoje, na verdade? E até estendendo um pouquinho em relação à sua primeira resposta, quando você tem um problema do Bruno, você chamou os 2 meninos para conversar e opta pelo Lohan, mas tinha chamado o Verton também. Alguma coisa que você pensou que não deu certo, ou foi exatamente isso que você falou do Cuiabá ter ficado muito entrincheirado, e aí o Flamengo tentou fazer outras situações para buscar ali o resultado de vitória? A pergunta é abrangente. Eu vou pegar essa última daquilo que eu pensei e aí externar as ideias. Primeiro, trabalhar em cima da projeção. Eu tinha dúvida de um jogador mais aberto ou de um jogador de armação e articulação para dar volume. Assim como a entrada do Mateuzinho deu, porque aí ficou um jogo de ataque e contra-ataque, ataque e contra-ataque, até a hora de nós mudarmos. Como eu tenho o Lohan junto com o Gerson, pelo lado, que são 2 articuladores, eles se procuram, a ideia foi tê-los para essa ideia. E depois no início do jogo, a gente montou uma estratégia para tentar furar. A gente sabia da qualidade do bloco médio-baixo deles, uma equipe que marca num 4-1-4-1 muito compacto no eixo central, dão os lados, mas a gente tem que fazer a bola chegar rápido para poder fazer o movimento no último terço, que foi até como a gente criou uma situação antes de ter tomado o gol. E aí fica difícil, é difícil não falar um pouco da questão do calendário, né? Porque a gente faz a análise do adversário, a gente vem de um adversário que a gente consegue estruturar de uma maneira que a gente quer jogar, contra o Cruzeiro da mesma forma, e não tem como treinar para esse jogo. É tu botar no vídeo e tentar fazer com que as coisas cheguem na hora e aconteça. Aí quando tu toma o gol com 5 minutos, mais a coordenação fina do atleta que vai se perdendo com o terceiro jogo seguido, menos de 72 horas,
não dando desculpa, porque a gente sabia o que a gente tinha que fazer, a gente procurou fazer, conseguiu fazer em alguns momentos, mas não conseguiu manter essa estabilidade, essa regularidade de condições de botar a gente na cara do gol, de ter uma finalização mais precisa, de ter uma finalização mais limpa. E é um time muito bem treinado defensivamente. Mais limpa, sim. Mais precisa, não. Nossa precisão, nós tivemos ela bastante alta, 19 para 11. Isso é um índice muito forte. E tem que reconhecer do outro lado. O Walter estava num dia iluminado também. Né? Dava a finalização, eu olhava e digo, volta. Nação Flamengo empatou aí 1-1. Eu acho que todo torcedor flamenguista esperava uma boa vitória do Mengão. Mas é como o Tita aí falou, pessoal. Futebol é assim, né? Você jogou bem contra o Atlético Mineiro. Conseguiu neutralizar as peças do Atlético. Conseguiu atacar. Estudou o adversário. Conseguiu treinar. Já contra o Cuiabá, o Flamengo não teve treino. Foi só questão de vídeo, nada de treino, né? É complicado, né? Campeonato Brasileiro, onde você tem um intervalo, um mínimo aí para descanso, né? Você já tá mal fisicamente devido não ter algumas peças, né? Alguns jogadores importantes, né? Desgaste lá em cima. Alguns jogadores já jogando no limite, né? Você percebe claramente que jogadores, se tivesse os principais jogadores do Flamengo, ele não estaria jogando, né? É o caso de Bruno Henrique, jogando no sacrifício, a verdade é essa. Mas fazer o que? Acontece, terminou o jogo 1-1, Flamengo mais líder do que nunca no campeonato, não perde a liderança. E principalmente, a torcida entendeu, né? A torcida entendeu o momento do Flamengo, a torcida entendeu que o Flamengo luta até o final. Não é aquele time apático, né? Apesar que muitas vezes vê como é que se diz? Não é falta de garra, não é falta. É falta de experiência de alguns jogadores, né? Tipo Wesley, os garotos que entram, né? Podendo fazer uma jogada mais para decidir, né? Principalmente quando chega ali no final do jogo. Pretende voltar uma bola pro zagueiro, voltar uma bola pro goleiro, né? Isso aí que não é para acontecer, né? E até porque o Flamengo tem vários jogadores experientes, né? Você viu no final do jogo o Ross mandando todo mundo subir e dando a bola lá no bico da grande área, né? Pelo jogador não, ficava tocando ali, né? Não vai criar nada, você toca aqui, toca aqui, toca aqui. Bico da sua grande área. Então Rossi deu um balão lá para o bico da grande área do ataque do Flamengo. E tem que ser assim mesmo, pessoal. Procurar a vitória a todo momento, né? Não foi um bom jogo do Flamengo. Acho principalmente porque o Cuiabá, pessoal, a gente sabia como é que o Cuiabá vinha. E eu acho que também não foi segredo, né? Foi segredo para Tito, né? Tito também sabia que o Cuiabá ia vir dessa forma aí, né? Bons jogadores atrás, todo mundo sabia, né? Tudo bem. Dizer que não teve como ter treinamento para fazer esquema tático, esquema de jogo, né? Para ver como é que saía dessa marcação do Cuiabá, né? Eu acho que o gol do Cuiabá foi um vacilo ali do Flamengo. O jogador partiu do meio de 4 jogadores do Flamengo. E um ficou esperando o outro dar o bote. E quem deu, o cara chutou, a bola desviou, entrou, matou o Rossi. Não tinha como fazer uma defesa ali. Mas Campeonato Brasileiro é assim mesmo, pessoal. O importante é que o Flamengo não vai perder a liderança. Próximo jogo contra o Fortaleza. Jogo difícil também. Mas o Flamengo continua líder. O Flamengo vai tentar recuperar agora seus principais jogadores. O Flamengo vai tentar agora. Muitos diziam nessa Copa América aí o Flamengo ia ficar 11, 12 pontos aí. Deixar pelo caminho, né? Perder muitos pontos, né? E o Flamengo não tá perdendo tantos pontos assim, né? Eu acho que agora Tite tem um grupo na mão. Sabe o que quer, né? Sabe trabalhar com a equipe. É bola pra frente, né? O mais importante, a torcida entendeu aí. A torcida do Flamengo entendeu. Viu que o time não desistiu, partiu pra cima, queria vitória a qualquer custo, né? Mesmo o time estando desgastado fisicamente, 100%, né? O time tava no limite, né? Não é desculpa. Volto a lembrar aqui, né?
é só o Flamengo que joga não. O Cuiabá também jogou em meio de semana. Então não adianta aqui a gente querer dar desculpa. Claro, uns times sentem mais do que os outros. Inclusive eu acho que o Cuiabá sentiu mais do que o Flamengo, né? É porque é um time que defende muito. Então é isso, Nação Flamenguista. O que é que vocês acham aí? Essa aí foi minha opinião. Minha opinião eu volto a dizer sempre, né? Campeonato Brasileiro é uma vergonha, principalmente porque não para. Todas as competições para a data FIFA, o Campeonato Brasileiro não. Vocês fizeram de proposta aí para prejudicar o Flamengo, mas parece que não deu certo, né? Não prejudicou, o Flamengo líder. Vai voltar os caras, o Flamengo líder. Fica difícil, né? Fica difícil. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixa seu like, estamos sempre trazendo as melhores notícias de futebol relacionado ao Flamengo para você, Nação Flamenguista. Deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, Nação Flamenguista.